Mujeres, escuten mujeres, voz en brasa, verdad en voces. Olá, sejam bem-vindos ao sexto podcast. A partir de hoje, o nome desse canal será alterado de Mulheres que Escutam Mulheres para Mulheres Escutem Mulheres. Justamente porque percebemos o quanto é difícil escutar outras mulheres e até nós mesmas. Então, hoje nós queremos conversar sobre essa dificuldade. E eu sou a Rose de Londrina. Eu sou a Edna de Bauru. Eu sou a Gilda de Londrina. Eu sou a Juliane, de Presidente Prudente. E eu sou a Vera de Bauru. Bom, a gente costuma fazer uma confusão entre ouvir e escutar. Então, a gente vai começar diferenciando isso para ficar bem mais claro para a gente. Ouvir é uma atitude passiva, ele é automático, é a percepção física do som, é automática, biológica, acontece sem esforço. Posso ouvir alguém falando e ainda assim não estar presente. Já escutar é ativo. Exige atenção, intenção, exige presença para poder processar o que a outra pessoa está dizendo e se deixar afetar. Então, escutar envolve risco, risco de que algo em mim possa se mover. Então, nós entendemos que escuta, ela deve ser sensível, incondicional, ou seja, sem julgamentos. Aí fica a pergunta, né? Por que que mulheres não escutam mulheres? E essa dificuldade, né, ela não surge do nada. O fato de uma mulher não escutar ou a outra pode ser explicado por uma combinação de fatores psicológicos, culturais e sociais, como a insegurança, o conservadorismo, o preconceito e julgamentos, muitas vezes enraizados em estruturas machistas que incentivam a rivalidade entre mulheres, em vez de haver uma colaboração, e isso dificulta o reconhecimento da voz feminina com o devido respeito e atenção. Bom, eu tenho, na minha experiência, observado a minha dificuldade em escutar outras mulheres. Porque quando ela está falando, eu posso me deparar com algum risco de alguma verdade em mim chegar a ficar exposta. Então, eu fico ali mantendo uma escuta seletiva, e aí eu pego, só vou escutando aquilo que me interessa. Assim eu vou tirando de lado aquilo que vai mexer comigo, vai me mostrar alguma coisa, e aí eu vou deixando isso quieto e, consequentemente, eu não estou escutando essa mulher. Eu estou me desviando de qualquer verdade que possa surgir. E aí o que eu percebo é que para eu escutar realmente, eu preciso calar esse turbilhão de preconceitos, de julgamentos que eu trago em mim e me colocar realmente como aprendiz. Aí sim eu vou entrar em contato com aquilo que ocorre comigo, com as minhas verdades soterradas, e eu posso exercer essa escuta sensível e incondicional, como a gente colocou ali em cima. Edna, você falou sobre o medo da verdade, né? E isso eu achei muito interessante. Por que que você tem esse medo da verdade? Eu acho que eu mantenho uma imagem minha, né? Que é uma imagem falsa, que ali eu acho que socialmente eu tenho que manter para que os outros não descubram o que ocorre comigo. E aí eu Uhum. posso até dar um exemplo. Por exemplo, eu estou escutando uma mulher falar e ela está falando de algum desejo sexual dela, que eu preconceituo, que eu julgo, que eu acho que eu não sinto. Uhum. Né? Então, isso me coloca em risco. E aí eu entro num modo protetivo para que eu não entre em contato com esse desejo em mim, porque isso vai derrubar minha própria imagem, vai derrubar para mim mesma. Entendi, entendi. Obrigada, Edna. E assumir esse desejo, né? Exato, exato. Obrigada. Entendi.
Olha, Adina, achei muito interessante a sua fala, mas eu tenho refletido muito, por que que eu tenho dificuldade de escutar mulheres, né? E aí eu fiquei pensando que pode ter uma forte relação com o fato de que minha voz foi desacreditada e irrelevante no período da puberdade, em que eu tive muita dor por um fato que ocorreu comigo. Então, eu acredito, eu não tenho certeza ainda, né, que com isso eu internalizei padrões de descrédito, né? E sinto uma certa irritação quando a pessoa fala muito, sabe? E naturalmente eu acabo não valorizando a fala de outra mulher, né? Muitas vezes, quando ela fala, eu não estou nem presente. Eu só escuto, eu só ouço, quer dizer, eu não escuto, observando a diferenciação de ouvir e escutar. Você entendeu? Ô, Júlio, uma coisa chamou atenção na sua fala, né? Por que que você acha que, né, o que que você considera que acontece que você se irrita quando alguém fala muito? Então, Vera, é uma pesquisa que eu preciso fazer dentro da minha intimidade. Um pouco que pode ser, como eu não fui escutada, me irrita a pessoa que está falando, porque ela está, de alguma forma, alguém está ouvindo ou escutando ela, né? Acho que não sei dizer a palavra certa, talvez um certo ciúmes, né? Acredito que possa ser isso, né? Ou uma certa raiva, uma certa inveja, né? Não sei se é a palavra certa, mas talvez uma certa inveja daquela que consegue falar, expressar a sua voz de alguma forma, né? Hum, É, Interessante. dentro dessa diferenciação, né, de escuta e ouvir, eu estava pensando aqui, né, como no quinto episódio do nosso podcast, a gente abordou ali sobre possessividade que leva ao abuso e violência, né? Então, algo ficou muito evidente naquele meu relato, porque eu até me ouvia, mas eu não me escutava, né? E aí, por não me escutar, né, isso denota que eu não estava presente ali na minha própria vida, né? E, e eu não me ouvi, não me escutei, e eu acabei aí me submetendo, me tornando aí propriedade de alguém. Aí eu vivi relações aí marcadas pelo abuso, né? E então hoje eu percebo que esse sentido da escuta em mim ficou anestesiado. Afetou a minha relação comigo mesma, porque eu não me escuto, não faço essa comunicação, não sei o que eu quero, o que eu penso, né? Fico muito confusa, perturbada. E como também isso, né, essa falta de escutar, afetou a forma como eu me relaciono com outras mulheres. Então, assim, eu percebi assim, então, quando eu não escuto, é porque eu estou me protegendo, né? E não é apenas a outra pessoa que eu deixo de escutar, mas é a mim mesma que eu vou negligenciando, né? E aí, o que que eu faço? Eu não fico naquele instante, eu perco essa experiência de estar ali, né? Porque daí eu fico armada, né? Aí eu fico reagindo, eu vou impor, eu vou ficar ausente, de certa forma me proteger, né? E aí fica uma relação vazia, né? Olha, Rose, eu queria que você, achei interessante a sua fala, gostaria que você desse um exemplo de como você se ouvia, mas não se escutava. Você poderia dar um exemplo para nós? Sim, até como eu coloquei lá no quinto podcast, né? Que lá na véspera do casamento, eu estava muito angustiada, porque algo dizia assim para mim: não vá no casamento, não se case, né? E aquela voz ficava assim, gritando. Mas eu não me escutei, né? Como eu disse, eu estava constrangida, eu estava muito angustiada, né? Aí o que que eu ouvi? A tradição, né? Aí eu fui, segui ali a tradição, fui pro casamento. E achei interessante, porque quando eu chego lá, né, do carro, descendo de noiva, tal, vestido de noiva, aí as minhas amigas estavam ali me recepcionando, né? Aí elas falam assim: Nossa, você tá linda, você tá, né, maravilhosa. Gente, e por dentro, eu tava apagada, eu tava triste, eu tava ferida, né? E eu sinto que elas também não me escutaram, né? E eu segui para o altar. Então foi assim uma situação assim que eu não me escuto e por consequência eu vou vivenciando situações que me constrangem, né? Obrigada, Rose. É.
Aí isso, né, sua colocação vai até tendo referência, né, em mim do que de como que uma coisa que se você sabe que incomoda, né, que é uma coisa que é presente, né, nas suas relações, né, na forma com que você se comunica com o outro e você não consegue fazer diferente, né? Então, assim, no meu caso, eu sempre, desde a da puberdade, eu sempre apresentei dificuldade em demonstrar, né, aquilo que eu sentia, opiniões, né, até para dizer se eu preferia cozido ou assado, né, coisa do tipo. Então, para mim, parecia que eu tinha que ter, né, vamos dizer, a aprovação de alguém, né? Então, porque eu não sabia exatamente o que eu queria. E, assim, essa aprovação de alguém específico, no caso, era da mãe, né? Porque eu tive uma educação muito rígida, então a gente tinha que ter a aprovação do olhar dela na minha, né, na nossa direção, para dizer, né, se dar um aval, né, se aquilo estava ok, né, eu poderia continuar falando, né, o que eu estava esboçando em falar, vamos dizer, ou não, né, dependendo da expressão aí, e travava, né. Então, assim, eu penso que eu passei, assim, a considerar o que eu pensava não era importante, né. Então, e como não era importante o que eu pensava, também para mim tanto fazia eu escutar, saber a opinião, né, que o outro gostava ou deixava de gostar, vamos dizer. Então, isso foi realmente me deixando meio à parte, né? Então, eu era capaz de estar num lugar, estar ouvindo a pessoa, aí realmente a questão da diferença entre ouvir e escutar, mas eu não estava nem presente ali, né? Parecia que eu estava em outra dimensão, né? Isso era muito comum e eu não posso dizer que ainda é, né? Interessante, Vera. Me identifiquei muito com você nessa questão, porque eu também tive um ambiente de formação muito rígida, né? Muito caçadora, né? Mas o que você me falou aí, eu achei tão interessante que você está ali presente, está lá no ambiente, está até ouvindo, né? E você não está ali, você está em outra dimensão. Assim, eu achei, me identifiquei muito com você. Você poderia me dizer assim, que dimensão é essa em que você ficava, que você se encontrava? Então, até como a gente fala, né? Parecia que eu estava em Nárnia, né? Como a gente fala, que você não sabe o que que é, né? Que lugar é, onde fica, o que que se faz, o que que se come, o que que se bebe, né? Então, assim, era um mundo realmente à parte, né? Eu sentia realmente que fisicamente eu estava ali, né? Mas o meu pensamento, a minha mente, realmente estava em Nárnia. Eu acho que onde eu consigo alcançar do que eu lembro. Mas eu acho que eu também fico com você em Nárnia, viu, Vera? É, Isso me chamou a atenção. vamos ver, quem sabe um dia a gente se encontra Esse lá encontra também. lá e a gente se situa. Isso. Muito legal essa questão da dimensão de Nárnia, né? Porque eu estava pensando também, né? Por que que eu tenho dificuldade de escutar mulheres, né? E aí eu penso que a minha dificuldade, ela acontece porque se eu estiver cansada ou se o assunto não me interessar, para você escutar alguém, precisa de atenção, de presença ali, como a gente vem conversando. E aí eu vou para Nárnia também, tá? Eu vou para lá, ali eu fico, eu não consigo realmente escutar a pessoa, né? Às vezes nem interagir ali, né? E aí eu sinto que, de repente, uma das causas disso seja porque eu cresci e participei de ambientes onde as mulheres sempre foram submissas e, entre aspas, aí, né, inferiores aos homens, não respeitadas de igual forma, né, de uma forma igual em relação aos homens, né. Geralmente, essas mulheres, elas escutam críticas caladas para evitar as brigas, né? Se esforçam muito para não errar ou para não desagradar. E talvez por eu ter crescido e presenciado essas situações, né, em diversos lugares, com diversas pessoas, eu fui vendo a desvalorização da mulher, né? E hoje eu tenho essa dificuldade de dar valor a essas mulheres, porque eu tenho dificuldade de dar valor a mim mesma, né?
E eu, como o ambiente onde eu cresci, né, eu também preciso me sentir aprovada, né? Principalmente pelo masculino. Eu tenho essa necessidade de aprovação de todo mundo, né? Mas o masculino pesa mais para mim. Aí eu caracterizo isso por onde eu cresci, pelos ambientes que eu participei, religião e tudo mais, né? Está sem Você, som. você citou aí um cansaço, um desinteresse, né? Você fica esse tempo todo ali, ou em Nárnia, como você disse, né? E você acha que isso te traz uma carga emocional intensa? Como que você fica diante de uma conversa com uma mulher que você se sente dessa forma? Ah, traz, com certeza traz, né? Porque eu sinto que eu não escutei, que eu não estava presente, a pessoa contou, a pessoa se abriu. Penso que foi um momento que eu perdi essa oportunidade, né? De ouvir a outra mulher. Mas essa forma como eu cresci, né? Eu tenho certeza que passei para as minhas filhas, né? Porque eu estou vendo isso agora, né? Agora, na minha idade, que eu estou vendo isso, estou vendo essa submissão, né? E a minha esperança é acordar mais um pouquinho para, de repente, não ver minhas netas passando por isso também, né? E de repente você se sente culpada de não ter escutado ou não? Às vezes, às vezes. Se o assunto é mais banal, não, mas de repente eu perdi uma oportunidade ali de escutar e até para poder me ver nela, né? Já que a gente espelha muitas outras pessoas, né? Bom, estamos caminhando para o final já, né? Passou tão rápido. Então, assim, olha, se esse assunto tocou você em algum momento, se você já se percebeu aí que, de repente, vai para Nárnia também, como nós, né? Tem essa dificuldade de escutar outras mulheres, ou dificuldade de se escutar, como a Rose colocou ali no exemplo, que eu acho que ficou bem claro, né? Deixa o seu comentário aí no podcast para a gente poder interagir. É, E aí, logo após o podcast, vai aparecer uma arte onde vai estar os nossos canais. Se vocês puderem aí nos seguir, compartilhar e divulgar, a gente agradece. Muito obrigada por mais esse momento. Até a próxima. E não em Nárnia, né? Mas em nós mesmos. É, Exatamente. Nos escutando, né? Nos Aprendendo a até, escutar, né? isso aí. até, gente.